Olá, tudo bem? Que bom estar com vocês em mais este dia. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Sou a Aline, bibliotecária da Biblioteca Campus de Araras da UFSCar, a BAR. Dando sequência à programação da 5ª edição da Semana Acadêmica da Biblioteca, hoje assistiremos à palestra A Mediação da Leitura e a Formação de Cidadãos Leitores. Se você perdeu a primeira palestra, corre lá assistir. Todas as palestras ficarão disponíveis aqui neste canal. Uma ótima palestra a todos, espero que aproveitem bastante o conteúdo. Espero vocês amanhã para assistirmos à palestra Biblioterapia, Conexão Saudável em Tempos de Pandemia. Você também não pode perder. Um grande abraço. Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Eu sou o Fernando, eu sou bacharel em Biblioteconomia e Ciência da Informação, sou mestre em Ciência da Informação, ambos pela Universidade Federal de São Carlos. Eu sou bibliotecário da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, atuando na Diretoria de Ensino Regional de São Carlos, onde eu sou responsável pela Biblioteca da Diretoria de Ensino e também pelo programa Sala de Leitura das escolas jurisdicionadas à Diretoria de Ensino. Bom, eu gostaria de agradecer à equipe da Biblioteca Campus Araras, da UFSCar, pelo convite em estar aqui falando um pouco sobre mediação da leitura e a formação de cidadãos leitores aqui no evento da Semana Acadêmica da Biblioteca Campus Araras, da UFSCar. Bom, então, como a gente está aqui para falar um pouco sobre mediação da leitura, nada como eu trazer uma leitura inicial para nós, né? Então, eu trouxe aqui o conto Por Duas Asas de Veludo, que ele está inserido no livro Uma Ideia Toda Azul, da autora Marina Colasanti. Bom, vamos lá então. Por Duas Asas de Veludo. A princesa pegou a rede, o vidro, a caixinha dos alfinetes e saiu para caçar, sempre atrás de borboletas. Não se contentava com as que já tinha. Caixas e caixas de vidro em todos os aposentos do palácio. Queria outras, queria mais, queria todas. Nem adiantava procurar nos jardins. Depois de tanta caça, de tanto alfinete nas costas, as borboletas sabiam que aquele não era lugar para elas, e até mesmo as lagartas arrastavam para longe suas curvas preguiçosas em busca de um canto mais seguro para virarem borboletas. Talvez nos campos, quando a colheita estivesse madura, mas era outono, talvez no bosque. Para o bosque foi a princesa. Durante toda a manhã procurou. Viu duas asas coloridas mexendo entre as folhas. Lançou a rede, recolheu apenas a flor que o vento agitava. Pensou ter achado uma borboleta escura, pousada num tronco. Era a folha levada por formigas. Depois mais nada. Pássaros, abelhas, salamandras passeavam tranquilos, mexiam-se ao sol, mas borboleta nenhuma, como se avisadas da sua presença, esperassem escondidas nas beiras do escuro. Era quase noite, quando a viu, imensa borboleta negra, voando lenta no azul que se apagava. Correu, querendo acompanhá-lo. Tropeçou numa pedra, perdeu-se entre os arbustos. O céu limpo, onde estava a borboleta? Pensou tê-la vista numa direção. Foi para lá, mas tudo era quieto. Só a água se encrespava na superfície do lago. À noite no palácio só falava dela. Queria a borboleta. Se a tivesse, prometeu, deixaria de caçar. Escolheu no quarto o melhor lugar, acima da cabeceira da cama, de asas abertas sobre sua cama. Sonhou com a borboleta. Viajava deitada nas suas costas e as asas de veludo a afagavam no bater do voo. Ao amanhecer, armou-se de arco e flecha e saiu para o bosque. Esperou deitada, imóvel, no mesmo lugar da véspera. A manhã passou, a tarde passou, a noite soprou seu vento, e no vento da noite veio a borboleta preta. Desta vez não a perderia. Sem tirá-la do olhar, sem errar o passo, a princesa avançou. Entre as árvores chegou à beira do lago.
e a viu descer, abrindo as grandes asas no último esforço, para pousar sem mergulho, não borboleta, mas cisne, nobre cisne negro. Estremece a água do lago, a princesa arma o arco, retesa a corda, crava a seta de ouro no peito do cisne. Mas é do peito dela que o sangue espirra, e filete e jorro, banhando a roupa, desfazendo a seda por onde passa, transforma seu corpo em penas, negras penas de veludo. O dia adormece. No lago, 2 cisnes negros deslizam lado a lado. Brilha esquecido o arco de ouro. Bom, então essa é a leitura inicial que eu quis trazer para nós aqui hoje. Bom, voltando aqui, então, eu trouxe também um pouco aqui do que nós iremos tratar aqui hoje. Então, um pouco sobre a história da leitura, a prática da leitura, a mediação da leitura e a formação de cidadãos leitores. Bom, então um pouco sobre a história da leitura. Então, vou tratar aqui um pouco então, do que ocorria nas antigas civilizações orientais. Na antiga Mesopotâmia, né, a característica deles, né, a escrita cuneiforme. E essa escrita foi uma forma de se expressar muito difícil e também difícil de ser decifrada, pois ela possuía mais de 2.000 sinais e seu uso era de uma dificuldade enorme. O seu principal uso foi na contabilidade e na administração, pois facilitava no registro de bens, como marcas de propriedade, cálculos e transações comerciais. Bom, agora no Egito Antigo, né, nós temos a escrita hieroglífica, né, que era escrita por meio de hieróglifos e era utilizada nos documentos da vida pública e nas inscrições mais importantes do Egito. Para o dia a dia, os egípcios eles utilizavam a escrita hierática, uma forma simplificada de hieróglifos. A escrita hierática pode ser comparada hoje com a nossa escrita cursiva, né? Ela era utilizada pelos sacerdotes nos trechos sagrados. Na Grécia Antiga, aprendia-se com maior frequência de cor vários textos literários, como era o caso da educação das crianças em Atenas, que elas decoravam e depois elas recitavam os trechos das epopeias de Homero. Já na Idade Média, eu quis trazer aqui como exemplo para nós os monges copistas, né? Porque é com os monges copistas que nasce a prática da leitura silenciosa, como nós conhecemos hoje e nós praticamos, né? Isso é, né, o hábito individual e em silêncio de se praticar a leitura. E ela nasce nesse contexto específico com os monges copistas, porque eles são um dos atores sociais em razão das circunstâncias nas quais eles estavam inseridos. Ou seja, os monges eles tinham por dever a cópia, isto é, eles faziam a réplica de manuscritos, fossem clássicos gregos ou romanos, ou até mesmo cristão. E para isso eles necessitavam de um ambiente silencioso que favorecesse a leitura atenta e precisa para o trabalho deles. Já no século XV, nós temos a invenção da prensa por Gutenberg. E essa invenção ela facilitou na circulação de livros, porque aí eram gerados em maior quantidades, né? Não precisava dessa prática dos monges copistas, que era demorado. Então, essa facilitou na disseminação do livro e da prática da leitura. Só que ela foi um pouco restrita. Por quê? Porque os livros ainda eram muito caros. E aí, então, ela ficou restrita à burguesia, porque a burguesia era a única classe ali, né, mais tirando a nobreza, que poderia pagar pelos livros. Já no século XVIII, com o romantismo literário, nós temos ainda essa criação do hábito da leitura. Com o romantismo literário também, né, no século XVIII, surgem as feiras de livros em várias cidades da Europa. E aí que o hábito da leitura ele se propaga na sociedade, em sua maioria ainda entre a burguesia. Então, até aqui então, nós podemos ver que a leitura é um processo cognitivo, né, para a construção do conhecimento. E a leitura é um processo de decodificação de símbolos. E como explanado também até o momento, né, nas civilizações antigas, o processo de escrita
e leitura era privilégio de sacerdotes, escribas e demais pessoas ligadas a funções hierárquicas do governo. A leitura, então, por definição, ela era uma prática oral e coletiva, porque lia-se em voz alta para uma grande quantidade de pessoas. Então, na Mesopotâmia antiga, no Egito, na Grécia, quando tinha uma nova lei, né, uma nova legislação em vigor, o que acontecia? A grande população ela não tinha acesso à leitura. Então, o que acontecia? Esses sacerdotes, os escribas, eles iam até o povo e eles faziam essa leitura em voz alta para a população saber o que estava acontecendo. Então, aí nós temos então a mediação da leitura já na antiguidade, né? Um pouco então sobre a prática da leitura. Bom, a leitura ela é um resultado da escrita. Então, elas estão ligadas, a leitura e a escrita. Então, essa prática de ler ela é uma atribuição do professor. Porque o professor ele tem todos esses mecanismos, ele sabe como funciona para ensinar o sujeito inserir o sujeito na leitura. E que a leitura é o resultado da escrita, né? Então, é consequência. Então, nesse processo, né, de leitura e escrita e tudo mais, cabe a nós, né, enquanto bibliotecários e mais atores da sociedade, cabe a nós apenas a fomentação do sujeito. Então, nós fazemos incentivar o aluno, o sujeito, o cidadão, né, tornar eles leitores por meio do incentivo. E aí eu trouxe uma analogia de Moraes, né, que ele faz uma analogia entre o aprender a ler e o andar de bicicleta e o aprender a jogar tênis. Então, um bom ciclista ele pode não ser capaz de atingir uma bola de tênis muito facilmente. E um bom tenista pode cair da bicicleta logo na primeira esquina. Cada habilidade se exerce e se exercita sobre um material específico. A bicicleta, a bola, a raquete e, no nosso caso aqui, a leitura. E, consequentemente, a escrita, né? Então, a leitura ela é um processo longo e difícil. É um processo mental de tratamento da informação escrita, no qual convertemos o sinal gráfico das letras e das palavras em uma representação de significado para nós e, consequentemente, em pronúncia, né, na leitura. Então, nós temos que a leitura ela é um processo gradual no sujeito. Então, o sujeito ele vai aprendendo aos poucos. E aí, eu gosto de associar isso com o processo também de como Moraes faz uma analogia, também faço uma analogia para mim, né? que a leitura, né? Aprender a ler, ele é um processo de aprender a andar também. Então, quando nós aprendemos a engatinhar, nós estamos conhecendo o alfabeto e todas as suas letras. Depois, aprende-se a ficar em pé, juntando as letras e formando símbolo e sílabas. Em seguida, damos os primeiros passos, juntando as sílabas e formando palavras. Por fim, nós andamos sem cair e até corremos, com uma leitura clara e compreensiva. Bom, a prática da leitura ela deve estar associada a alguns mecanismos, né? Que é manter a atenção no que nós estamos lendo, que isso é muito importante, né? Para depois a gente dar um significado para isso. Recuperar conhecimentos prévios, né? Sobre ideias, fatos que nós temos armazenados, então, esse é o conhecimento prévio que nós temos. Manter informações já obtidas em uma memória ativa. Relacionar informações que estão em frases diferentes para extrair delas um sentido que pode não estar explícito no texto. Reconhecer o significado preciso da palavra. Então, aí, de acordo com a frase, cada palavra vai ter um significado preciso. Muitas vezes, aí eu trouxe um exemplo, a manga, né? Fruta e a manga parte de roupa. Então, durante a leitura, nós conseguimos fazer essa distinção em vários significados de uma mesma palavra e fazer a ligação entre as frases do texto. Então, logo, a prática da leitura ela nos proporciona essas habilidades ligadas à identificação, à interpretação e à compreensão das palavras escritas. E essas habilidades elas são exercidas de forma automática, quase que obrigatoriamente. Aí um exemplo que nós temos é quando às vezes nós estamos andando na rua e nós vemos alguma informação no outdoor. Só da gente bater o olho, nós conseguimos tirar dali, fazer a leitura dali, tirar informações
automático, né? Então, muitas vezes a gente nem está tanto atento a fazer a leitura do outdoor, mas quando a gente bate o olho, nós reconhecemos aqueles símbolos e aí nós transmitimos, fazemos um significado. Então, essa é uma leitura automática que nós temos. Bom, a mediação da leitura, né? O conceito da mediação da leitura, para mim, ela é um ato de construir uma ponte entre o livro e o leitor. Ou seja, ela é um processo de criação de condições para que seja possível que o livro ele chegue até o leitor. Então é esse percurso que nós fazemos, essa é a mediação da leitura. E aí, como mediadores da leitura, né, nós temos vários agentes que fazem isso. Então, na primeira infância, quando a criança ainda não é alfabetizada, nós temos como papel de mediador da leitura, nós temos os pais, nós temos a família, professores, bibliotecários. E aí quando nós fazemos essa leitura, né, quando nós fazemos a leitura em voz alta para a criança faz a identificação da imagem e ela consegue transmitir significado porque nós estamos lendo por meio da imagem, ou vice-versa, né, trazendo significado para a imagem pela leitura que está sendo realizada. E esses sujeitos eles vão dando sentido para a história das crianças também e vão fomentando a leitura enquanto eles estão lendo. Então, à medida que a criança ela vai sendo aproximada da língua escrita, aí na parte de alfabetização, ela vai sendo alfabetizada, vai sendo letrada, vão somando a isso outros sujeitos. E aí entram os amigos, entram bibliotecários, professores, livreiros, né? Que também interferem e também podem fomentar a leitura no sujeito. Bom, então como fazer uma mediação da leitura adequada? A mediação da leitura, ela começa quando o mediador ele escolhe a obra e ele se prepara para ler ela. Nesse momento, os cuidados eles se voltam para a escolha do livro. E é essencial o seu estudo para maior conhecimento possível. E todas as facetas também ajudam na fomentação depois da leitura no sujeito. Assim, então, no momento da mediação, o mediador ele poderá atuar com propriedade sobre a obra e conectar com o público que ele está fazendo a leitura. Logo, né, essa prática do mediador ela é essencial. E ler de muitas formas, é possível fazer essa leitura de várias formas. Em primeiro lugar, para si mesmo. Porque o mediador da leitura ele deve ser um mediador sensível e perspicaz. Por quê? Porque ele deixa ser tocado pelos livros que está lendo. E ele desfruta e ele sonha em compartilhar depois essa leitura com as outras pessoas. Em segundo lugar, o mediador ele cria rituais, momentos e atmosferas propícias para facilitar o encontro entre o livro e o leitor. Às vezes ele pode fazer a hora da leitura, né, uma hora do conto, uma tertúlia literária, um clube do livro. E aí depois dessa leitura em voz alta, uma ou várias histórias, né, num grupo ou individual, propicia as leituras íntimas e também leituras solitárias. E aí esses encontros eles ajudam também nessa mediação da leitura e também na fomentação da leitura. E aí então em certas ocasiões a conversa a gente usa para recomendar um livro, em outra a gente permanece em silêncio, às vezes a gente se oculta, né, como mediador para deixar que o livro ele fale por si próprio para o leitor. E aí esse livro e o leitor eles conversem. Então uma boa mediação ela envolve uma boa conversa sobre o livro lido. Ela vai então além do óbvio, além do literal, né, que nós temos, além do livro literal, do texto, né, porque ele estimula os participantes a falarem o que sentiram. Então isso também é uma mediação da leitura, a gente estimular o que o leitor ele sentiu enquanto ele estava lendo, o que ele pensou enquanto ele estava lendo, chamar atenção também para os pontos fortes que ele sentiu durante a leitura do livro. Então, que ele possa visitar algumas páginas e reler alguns trechos nesses encontros enquanto está sendo feita a mediação da leitura. E aí, enquanto a pessoa já é alfabetizada, né? Quando a criança ela não é alfabetizada, nós podemos levar o livro e mostrar as figuras que chamam a atenção e fazer essa releitura para a criança nesse momento. Então, a mediação da leitura ela é um diálogo entre o mediador e o leitor,
E um ponto a se considerar durante a mediação da leitura é a compreensão e o respeito da cultura e as práticas do aluno. Bom, aí eu trouxe então uma fala da Patrícia Dias, né, sobre mediação da leitura. O ideal é que se leia com o outro e não para o outro. Ou seja, a boa mediação é a que encanta e envolve o público como participante ativo daquela leitura, sem que haja uma imposição de forma ou da interpretação da leitura pelo mediador. Bom, acredito que enquanto eu lia, né, por isso que eu trouxe a imagem aqui do cisne negro, né, pousando no lago, então eu acredito que enquanto eu lia o conto, vocês fizeram, né, vocês ficaram aí imaginando os detalhes da história, e isso de forma particular de cada um, porque cada um tem sua vivência, né, e aí a gente também traz isso para a mediação da leitura, porque o que acontece, enquanto a gente lê o sujeito, né, o cidadão, para quem nós estamos lendo enquanto mediador, ele vai trazer do seu subconsciente, né, ele vai trazer da sua imaginação esses fatos já vividos que ele tem. E isso de forma bem particular. E aí, enquanto eu fiz essa leitura, vocês trouxeram isso para vocês, né, sem a minha intervenção na imaginação de cada um. Então, cada um fez a própria interpretação da leitura. É isso que a Patrícia Dias ela quer falar. Cada um fazendo a sua própria interpretação, enquanto o mediador ele faz a leitura. Bom, trouxe aqui uma estatística, né, estatísticas de leitores no Brasil, que fala assim, a formação de leitores representa um dos grandes desafios da educação brasileira. Em uma pesquisa realizada pelo Instituto ProLivre em 2016, indicou que cerca de 44% da população do país não é considerada leitora, ou seja, não leu ao menos um livro, ainda que em partes. A média de leitura por habitantes é cerca de 5 livros por ano. Então aí a importância da gente formar cidadãos leitores, né? E a importância dessa mediação da leitura, porque é a partir da mediação da leitura que nós tornamos um cidadão leitor. Bom, ainda, né, essa mesma pesquisa do Instituto ProLivro, ela traz um fato curioso para nós, no que diz respeito à escolha do livro por parte dos alunos. De acordo com a pesquisa, 18% das crianças de 5 a 10 anos apontam como fator principal para a escolha de um livro a indicação do professor, atrás apenas da capa da obra, citada por 27% dos entrevistados. Então aí é a importância da gente se tornar exemplo para o aluno, né? Então o professor, quando ele faz essa indicação, quando ele lê e traz isso para o aluno, ele, querendo ou não, ele está sendo um mediador, né? Ele está sendo um mediador da leitura e ele está sendo um fomentador também da leitura. Bom, porque aí eu quis trazer então um pouco do significado do que é cidadão, né? Porque nós estamos tratando aqui na palestra de hoje sobre formação de cidadãos leitores. O que é um cidadão? De acordo com o dicionário da Oxford, ele fala que cidadão ele é um indivíduo que, como membro de um Estado, usufrui de direitos civis e políticos por este garantidos e desempenha os deveres que nesta condição lhe são atribuídos. Então a leitura é um instrumento que colabora com a formação pessoal e intelectual do ser humano, porque ela amplia as possibilidades de participação social e de efetivo exercício da cidadania por parte do cidadão. Então ele é um cidadão ativo na sociedade que ele está inserido. Então, nunca é demais lembrar que a prática da leitura é um princípio de cidadania, ou seja, o leitor cidadão, pelas diferentes práticas de leitura, pode ficar sabendo quais são as suas obrigações e também pode defender os seus direitos, além de ficar aberto às conquistas de outros direitos necessários para uma sociedade justa, democrática e feliz. Então é muito importante, né, o cidadão se tornar leitor. Bom, então, ainda sobre a formação de leitores, né? Então, formar leitores. Para formar leitores é necessário, antes de mais nada, ser um leitor. Então, esse mediador da leitura, esse formador de leitores, ele também tem que ser um leitor. Como eu disse lá anteriormente, as pessoas elas aprendem, né? Porque, como a pesquisa falou, né? As crianças
elas aprenderam ali pelo exemplo. Por quê? Porque o professor indicou. Então, quando o professor indica é porque ele já leu. Ele não vai indicar alguma coisa que ele não leu. E aí, essa prática é necessário antes o mediador ele ter feito essa leitura, ele ser um leitor para depois ele formar leitores. Porque nós aprendemos, né, por meio do exemplo. Outro agente aí de formação de leitores é a família. É muito importante nesse processo de formação de leitores a família. Por quê? Pois antes de frequentar a escola, o hábito ela se desenvolve em casa. E ter um ambiente familiar que incentiva e semeia o hábito de ler é essencial para a formação de leitores. Outro agente é a escola. Porque a escola ela tem papel fundamental na formação do leitor, por isso ela precisa assumir uma proposta séria de valorização da função de leitora. E a responsabilidade de organizar, criar, adequar propostas e estratégias para que favoreça a leitura, proporcionando um trabalho significativo a fim de contribuir com a formação de leitores competentes. A sociedade também desenvolve um papel fundamental. Por quê? Porque oferecer leituras para o cidadão, né, é imprescindível. E aí entra a existência de políticas públicas, que ela tem que deve ter por objetivo a formação de cidadãos leitores, seja por meio das escolas, né, programas dentro das escolas, programas dentro de universidades, bibliotecas, museus, que se complementam com o papel social, quer dizer, que se comprometam, né, com o papel social da formação de leitores. E aí é preciso então oferecer e disponibilizar oportunidades para a criação de cidadãos leitores. Aí eu trouxe uma fala de Castro Alves, né? Livros à mão cheia. Então nós devemos incentivar e fomentar sempre a leitura. E aí nós sabemos que é difícil, enquanto ambiente escolar, nós sabemos que nós vamos perdendo alunos leitores conforme vai passando a série do aluno, né? Então o aluno, quando ele está lá nos anos finais, né, nos anos finais do ensino fundamental, ele ainda é um leitor assíduo, mas quando ele vai chegando para o ensino médio, ele vai deixando um pouco a leitura de lado, um pouco se envolvendo com a tecnologia, e aí a gente acaba perdendo esse aluno. Mas pelo contrário, nós devemos também se transpor para esse ambiente virtual desse aluno, porque a mediação da leitura ela não acontece só no meio físico, no papel, como a gente está acostumado. Não, a gente deve incentivar também a leitura no meio virtual para esses alunos. Estão fazendo essa disponibilização de material para esse aluno, incentivando esse aluno. Agora na pandemia a gente está vendo bastante isso acontecendo, por meio de lives sobre livro. E aí entra todos aqueles podcasts que nós temos no YouTube de incentivar livro, com resenhas de livros. Isso é uma forma também de mediação da leitura e um meio de fomentar a leitura. Então, cabe a nós disponibilizarmos, né, como mediadores da leitura, nós somos esse caminho, né, entre o livro e o leitor. Então, cabe a nós fazer esse papel de mediação. Bom, por fim, né, o mediador da leitura, ele lê seus leitores. Quem são, o que sonham e o que temem. E quais são esses livros que podem criar pontes com suas perguntas, com seus momentos vitais e com essa necessidade de construir sentido que nos impulsiona a ler, desde o começo e ao longo da vida. Aqui tem algumas referências que eu utilizei para essa apresentação aqui hoje. Bom, muito obrigado. Gostaria também de agradecer no final agora, novamente a equipe da Biblioteca Campus Araras, né, da UFSCar, e para vocês ficarem atentos aí à semana acadêmica, né, à programação da semana acadêmica da Biblioteca Campus Araras, e fazer esse caminho entre o livro e o leitor, porque cabe a nós, né, construir a sociedade que nós queremos, e nós queremos uma sociedade leitora, uma sociedade que participe, né, que exerça essa cidadania, como eu disse, lá no cidadão ativo na sociedade. É isso. Muito obrigado por vocês, por nos acompanharem até aqui. Até mais.